Sinto-me na força do Senhor. Eu não sei como é que você está, mas uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gente estar na força do Senhor. Nós vamos falar sobre isso hoje, de uma outra perspectiva, que eu quero trazer para os irmãos aqui. Mais uma vez, Efésios capítulo 6, verso 10, será o nosso tema. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos abaixar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Vou pedir ao presbítero Dario que fale, que ore em nosso nome, pedindo ao Senhor que nos abençoe e abençoe também aqueles que estão nos assistindo em casa. Por favor, presbítero. Senhor Deus, graças a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na sua casa. Amém. Viemos para aprender um pouco mais, para nos fortalecer um pouco mais. Abençoa todas as famílias aqui que trazem, abençoa aqueles cujos filhos não sabem o nome deles. Abençoa os nossos irmãos que estão sofrendo, com doenças, perdendo os familiares, entre suas casas sem a memória de Deus. Senhor Deus, por favor, pode todas as coisas. Abençoa também os irmãos que estão assistindo online, que esse culto seja um glorioso, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos cantar. Vamos ficar em pé. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte ó seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças sou a Jesus. Sou feliz, Jesus. Com Jesus sou feliz.
Jesus, sou feliz, sou Jesus, o meu Senhor. Nós sabemos que a nossa felicidade não está nessa vida. Nós somos felizes aqui, é verdade, mas a gente passa por um monte de tribulação, um monte de desafios e um monte de luta. A gente tem luta com a saúde, tem luta com a família, tem luta com todas as espécies que existem no nosso planeta, mas uma coisa a gente sabe: o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco até o final. Então, como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Podem sentar, irmãos? Vamos ter um momento de oração nesta hora. Eu quero clamar a todos vocês, como disse o nosso salmo que nós lemos. Eu creio que esse salmo aqui é um salmo de Asaf, mas ele não tem título aqui, mas o verso 16: sinto-me na força do Senhor. Tem momentos, irmãos, que a gente não está na força do Senhor. É por isso que pecamos, é por isso que erramos. E nós precisamos aprender a estar na força do Senhor. É isso que nós vamos ver neste culto, nessa noite. Então eu queria convidar você a recarregar as suas baterias, para que Deus lhe dê a força que você precisa para andar, para caminhar. Vamos abaixar as nossas cabeças, confessemos a Deus os nossos pecados desde já e também intercedamos por aqueles que estão sofrendo. Eu trago aqui 2 nomes: Dona Maria, que vocês devem ter visto no nosso WhatsApp, né? Que a Samira pediu oração. É um caso bem delicado que precisa das orações e até mesmo da intervenção da polícia por essa senhora e pela sua casa. E pelo seu Paulo, que está internado, né? Quero agradecer aí as orações que têm sido feitas pelo meu sobrinho, mas ainda reitero o nome dele, José Luiz. Há algum pedido de oração? Pois não é? Dona Nadeja. Essas são pessoas que estão constantemente nas nossas orações. Dona Nadeja, o seu Manolo, a Dona Lida, a Dona Cida, todos os nossos irmãos aí que são mais velhos, Dona Zezé, seu Reginaldo, né, o seu Lilo e a sua deficiência, o problema da visão que ele tem. Vamos buscar Deus em oração. Alguém quer pedir oração mais? Por alguém? Simone, continuar orando pela Simone. Mais alguém? Então vamos orar, irmãos. Abaixe sua cabeça, eu vou estar, depois eu vou interromper o silêncio com uma oração que nós vamos cantar, tá bom? Então fale com Deus.
pode cantar comigo? Busca-me e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Busca-me e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Invocar-me-eis e achareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Vamos cantar mais uma vez para você aprender. É bem simples a letra. Busca-me-eis e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Busca-me-eis e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim Jesus Senhor. Amém? Que Deus possa ouvir as nossas preces. Irmãos, estamos também nos aproximando aí das eleições. Devemos de pedir a Deus, né, Júnior? Devemos de pedir a Deus que nos conduza sempre no caminho certo e que a gente possa ter bons governos, não somente municipais, mas estaduais e até o governo do Brasil, sempre orando por todos aqueles que precisam. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, Efésios capítulo 6. Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar para a ceia. Aqueles que estão nos ouvindo aqui também, se tudo estiver correto, né? A gente não sabe se está transmitindo direito ou não, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que valida o corpo e o sangue de Cristo. E eu quero lembrar a todos, e não é costume nosso fazer a ceia à distância, mas eu creio que nós não somos como alguns, eu não vou citar nomes, por causa da internet também, mas nós não somos como alguns que acham que o corpo está no pão e no cálice. Nós cremos na presença espiritual de Cristo, e Cristo está no seu lar. Quando o crente toma o pão e bebe o cálice, embora não tenha a presença de nenhum ministro ali, quem ministra isso é o Espírito Santo.
é Cristo mesmo. Então, deixar de tomar ceia porque é a distância, eu creio que não é o caso. Mas a gente respeita opiniões diferentes. Então, quero ler para os irmãos 3 versos, o 10, o 11 e o 12, para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, fique com a sua Bíblia aberta. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos fazer mais uma oração? E após a oração você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta nesse instante, que nós vamos dedicar esse momento para os dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus, nós queremos preparar o nosso coração na força do Senhor. Queremos pedir que o Teu Espírito agora venha encher o Teu povo com a Tua palavra. Nós somos pequenos, é verdade, Senhor, mas Tu és um Deus grandioso. E o Senhor que não tem nenhuma denominação em especial, mas o Senhor tem os Seus filhos espalhados por toda a terra, nós somos uma única igreja. Cremos em um único só Senhor, cremos em um único só batismo, uma só fé e um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos aqueles que são teus. Obrigado, Senhor, por essa hora. Abre o nosso coração e principalmente muda as nossas vidas para que possamos nos fortalecer. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então, nesse instante, se você trouxe o seu dízimo nessa hora, você pode depositar ali no gasofilácio, enquanto nós estamos nos preparando aí para a pregação da palavra de Deus. Nosso irmão Diácono João, por favor, agradeça a Deus os dízimos e as ofertas que foram levantadas. Por favor. Amém. Meus irmãos, quando você fala em força, você pode lembrar aí de alguns aspectos que trazem força. Temos aí a Eletropaulo, a Light, são lugares que distribuem força. Quando você fala em forças, por exemplo, de força física, você vai lembrar de alguns aspectos de força
que tem a ver com aquilo que a gente come. Eu não sei vocês, mas eu tenho, parece que eles dizem que é uma espécie de glicemia ao contrário, né? E quando eu fico um tempo sem comer, eu começo a tremer e eu desmaio por causa disso. Hipoglicemia, é a glicemia baixa. Tem alguns que têm glicemia alta por causa de comer qualquer coisa, já sobe. É o caso, por exemplo, da minha esposa. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que todo mundo precisa de nutrientes para força. E se você olhar para o livro de Efésios, antes deste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser conferir aí, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Para quê? Para enfrentar os problemas. E ele usa 3 grandes problemas que nós enfrentamos. E a gente precisa de forças nisso. Primeiro, está nos versículos números 22 até o 33, que Paulo fala de família. Eu acho que todo mundo sabe problema de família. Eu não preciso descrever, principalmente relacionamento entre marido e mulher. Eu não sei se todos vocês sabem, mas nessa pandemia que nós ainda estamos, muitos casamentos se dissolveram. Foi maior o número de casamentos nesse período de março até agora, de outubro, do que o ano passado. Por quê? Porque o pessoal está mais concentrado. Quando você via vários casais, que um vivia para cá, outro vivia para lá. Um vivia no bar, o outro em casa. Agora não é assim. Os dois têm que ficar, não tem mais bar. E isso aflorou um monte de problemas, mas também consertou muito casamento. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, muitos homens tinham amantes e muitas mulheres tinham seus amantes também. E o que aconteceu? Na pandemia, vamos tentar acertar aqui. Então houve muito divórcio, que é o que Paulo trata aqui. Eu não vou tratar sobre isso hoje, porque não é o meu caso. Tá? Mas eu quero dizer que a gente precisa de força para estar em casa, porque senão a gente briga com a esposa. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso não, mas quem que não brigou durante esse período que a gente está em pandemia? Todo mundo briga. Por quê? Porque nós somos seres humanos e precisamos de força para lutar com os nossos relacionamentos. Segundo grupo, está no capítulo 6, versículos de 1 a 3, que ele fala relacionamento ainda dentro de casa de pais e filhos. Ele diz aí para os filhos obedecerem seus pais e os pais não provocar a ira aos seus filhos. Quem que não brigou com filho e com filha? Às vezes os nossos pequenos nós devemos de cuidar e às vezes a gente precisa de disciplina. Sempre com amor e com Deus na frente. Meu pai ele sempre disse o seguinte, que se for para bater com amor, mas conversa primeiro. Se atendeu, ótimo, mas tem hora que não atende. Se fosse um filho traquina que nem eu, precisava apanhar toda hora. Mas o que eu quero dizer para vocês é quem que não precisa de forças na educação dos filhos. Pais e mães sempre se sentem culpados em relação aos seus filhos. Eu quero que os filhos saibam disso, porque às vezes os filhos pensam assim, minha mãe não está nem aí, você não imagina o que sua mãe passa por causa de você. Não é minha mãe, hein mãe? Né? A gente passa um perrengue por causa dos filhos, não é meu pai, os pais que estão aqui. Então às vezes, nesse relacionamento é que dá os problemas e as dificuldades. Por isso a gente precisa de força. Mas em terceiro lugar, nos relacionamentos de casa-trabalho, versículos de 5 a 9, nós temos aí um contexto de relacionamento marido-mulher, relacionamento familiar, relacionamento com trabalho. É aonde nós andamos. Eu pergunto para vocês, cadê o diabo? E aí eu digo para vocês, eles estão camuflados dentro desses relacionamentos.
Os demônios têm prazer que a gente brigue mais, porque daí a gente não consegue dar testemunho, a gente fica revoltado com a igreja, a gente fica revoltado com Deus, a gente não tem vontade de orar. Então eu quero colocar vocês dentro dessa guerra que nós falamos da semana passada. A gente precisa de forças na jornada, mas hoje por que necessitamos da força do Senhor? Para você vencer os problemas e as dificuldades que você vai ter. Existirão momentos em que, como eu não sou diferente de você, a gente vai cair. E Satanás vai sapatear em cima da gente. Mas eu quero dizer, aonde estão os demônios nesses relacionamentos? Se eu perguntar aqui, olha só, vou perguntar aqui, alguém aqui já foi usado pelo diabo? Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Mas você foi usado e não sabe. É aí que ele se mete. É aí que ele se entremete dentro dos nossos relacionamentos. E não somente o diabo, mas todas as hostes espirituais do mal. Mas vira e mexe, eu e você somos usados por forças malignas para bater nos outros, para falar mal dos outros, para apunhalar alguém por detrás. E se nós não vigiarmos, nós vamos ser usados por Satanás. Então, hoje eu quero alertar você sobre por que você precisa se fortalecer no Senhor. Então, eu quero abranger duas partes. A primeira, como obter força. A segunda, o que você e eu precisamos fazer para nos fortalecer. Então vamos lá, primeiro como é que eu vou obter força? Eu quero que você olhe o verso 10, porque o verso 10, ele tem um imperativo aqui, que aí ele diz assim, quanto ao mais, quanto a tudo isso que eu já falei, sede fortalecidos no Senhor. Isso é um imperativo, é uma ordem. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, isso não é opção. Crente, hoje eu vou me fortalecer, amanhã não. Não, isso não é opcional, é uma ordem de Deus para todos nós. Sede fortalecidos. E aí você não tem o direito de se fortalecer, ou como alguns afirmam, hoje eu vou me nutrir de Deus, amanhã não. Isso não é opcional, isso é dever nosso. Isso é ordem de Deus para nós. Eu sei que a gente não gosta muito de ordem. Eu acho que todo mundo, quando é mandado alguma coisa, a gente, peraí, eu sou livre. Eu sei. Mas quando estamos em Cristo Jesus, nós devemos de obedecer porque é para o nosso bem. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês é que o diabo não tem piedade de nós. Nem pouco. Ele quer massacrar você com toda sorte de adjetivos e de coisas que ele puder fazer. E se ele puder colocar alguém para atazanar a sua vida, ele vai fazer isso para você, porque ele sabe, e Satanás, aqui eu vou usar uma expressão que é de um pastor antigo, que Satanás é um psicólogo milenar. Ele sabe aonde é o seu ponto fraco, e sabe aonde é o meu também. Porque todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. Eu não sei se todos se lembram, mas Aquiles era aquele guerreiro invencível da mitologia grega, que ninguém podia vencer Aquiles, mas uma pessoa pegou uma flecha e atirou no seu calcanhar. E ele foi morto, e tem até filme em Hollywood por causa disso. Ele foi morto porque ele caiu por causa do seu calcanhar. Então, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Não se iluda. Por isso que a ordem de Deus é sede fortalecidos. Há uma forma de entender a Bíblia, irmãos, que eu quero trabalhar com vocês, e a gente trabalha isso em teologia, quando a gente dá aula lá para os nossos irmãos no seminário.
é chamado de os indicativos de Deus e os imperativos de Deus. O que é isso? Deixa eu traduzir isso para você de uma linguagem bem simples. Vou usar um versículo da Bíblia para você entender. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu pergunto para vocês, tem alguma ordem nesse versículo? Não. O versículo apenas está dizendo a sua posição. Isso é um indicativo. Quer dizer, Deus está dizendo aonde você está. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, quando você vê, deixa eu arrumar aqui, né, que está caindo toda hora. Mas quando você vê, por exemplo, alguns versículos assim, amai uns aos outros, isso é um imperativo de Deus. A pergunta é por que existem indicativos e imperativos? Você só pode obedecer um imperativo se você estiver em um indicativo. A Bíblia toda é assim. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus dá um monte de ordens para Israel. Mas por quê? Porque eles estavam na aliança de Deus. Isso é um indicativo. Então eu quero destacar aqui para vocês, sem dar aula de teologia, que não é meu caso aqui, mas só para você saber que nós temos aqui um imperativo de Deus. Mas o imperativo de Deus, aonde está o indicativo? Se você ler o versículo, você vai ver, diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quem está no Senhor precisa aprender a ser fortalecido. Por quê? Porque eu não estou no mundo. Eu não sou mais desse mundo. Embora esteja no mundo, sofra com as coisas do mundo, os ataques de todas as coisas que o mundo tem, mas eu não pertenço mais ao mundo. É como se eu fosse um cidadão dos céus que mora na terra. Essa é a ideia aqui. Então você precisa se fortalecer para você lutar no terreno do inimigo. Então, sede fortalecidos, é uma ordem. A Bíblia, ela sempre trabalha nessa ideia de indicativo e imperativo. Mas vamos para a segunda coisa que eu quero destacar aqui para vocês. Como obter força. Primeiro, obedecendo a ordem de Deus. Segundo, eu não sei se vocês perceberam, mas a ordem é passiva. O que é isso, pastor? Então vamos lá para o português. Se tivesse na voz ativa, Deus estaria dizendo para nós aqui, fortaleça-se você no Senhor. Mas você percebeu que tem um sede? É o sujeito que sofre a ação. E isso significa que esse imperativo é passivo. Espera um pouquinho, como que eu vou obedecer uma coisa se eu que estou sofrendo a ação? Não, aqui a ideia é a seguinte, Deus quer fortalecer você. O que você precisa fazer é deixar-se fortalecer, porque o resto Ele faz. Deus sempre fortalece os seus filhos. Eu acho que você conhece e sabe que na natureza, e eu tenho um ninho de passarinho, mas bem na minha janela. E quando eu e a Cristina, nós nos levantamos ali por volta de 6 horas da manhã, os pintinhos ali, os passarinhos, os pardaizinhos já estão... Mas a mãe já está ali com a comidinha na boquinha para dar para eles. Se os pássaros são assim, os seres humanos são assim, quanto mais o nosso Pai Celestial. Você acha que Ele não vai fortalecer você? Mas a grande questão é que tem muitas pessoas que não estão no Senhor e não se fortalecem, não deixam Deus alimentar eles. E é isso que nós estamos vendo aqui. Se Ele dissesse assim, vocês precisam se fortalecer, aí eu diria, você precisa ir atrás da sua força. Você precisa ter algum poder, alguma coisa. Não, sede fortalecidos. Deixa Deus fortalecer o seu coração. Deixe Deus fazer a obra que Ele está fazendo. Mas como é que eu faço isso? Nós vamos ver isso já já. Mas eu quero continuar aqui dizendo para vocês
que em Efésios, a chave para entender a carta de Paulo aos Efésios é em Cristo Jesus. Eu queria pedir a sua atenção para você olhar o capítulo 1, verso 3. Efésios, capítulo 1, verso 3. Eu quero que você veja por que eu estou dizendo isso. É chave aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe como ele coloca no passivo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha a expressão, em Cristo. Meus irmãos, sem Cristo não tem nada. Em Cristo você tem tudo. É por isso que nós pregamos que a única solução para esse mundo é estar em Cristo Jesus. Não há outra solução. Mas vamos voltar para a nossa palavra aqui. É uma ordem que está na voz passiva, mas é uma ordem contínua. Ah, mas como é que eu vou deixar Deus me fortalecer, pastor? Continuamente. Buscando determinadas coisas que ajudam Deus a nutrir você. E aí você poderia perguntar, mas por quê? Porque esse imperativo é um imperativo presente. Se ele fosse um imperativo passado, seria alguma coisa que já acabou. Ele mandou você fazer e acabou. Mas é um imperativo presente, ele manda você fazer constantemente isso. O que acontece aqui? Vamos apenas para a gente traduzir isso numa linguagem que todos possam entender, principalmente aqueles que nos ouvem também. Muitos crentes deixam de andar com Deus. E com isso, eles estão desnutridos da força que o Senhor dá. Você já percebeu que quanto mais perto de Deus, mais forte nós somos. Quanto mais unidos nós estamos, mesmo distantes, mais unidos, nós temos mais força. Você já deve ter visto a ideia da vareta. Uma varinha você quebra facinho, agora pega um monte de palitos e tenta quebrar. Você não consegue. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. A força não está em nós, nem na nossa comunhão, mas a força está no Senhor. E com isso, eu quero ir para o meu segundo ponto. O que eu preciso fazer para me fortalecer? E é bem simples, irmãos. A minha mensagem não tem malabarismo, você não precisa de sapatinho de fogo, você não precisa de um novo Pentecostes. O que você precisa é fazer aquilo que Deus sempre disse para os seus filhos fazer. Em primeiro lugar, andar com Deus, falar com Deus e ler a sua palavra. Mas como é que eu me fortaleço? Eu não sei você, mas eu estou usando a minha vida aqui como exemplo, porque é o exemplo mais próximo que eu tenho. O mais próximo que eu tenho é da minha família. Eu acompanho alguns dos irmãos aqui, sei das lutas, das dificuldades, mas você precisa andar com Deus. Você precisa orar. Uma das armas que nós vamos ver em sermões futuros, não é hoje, é a oração. A oração é falar com Deus. Como que pode alguém querer ter um relacionamento com Deus se não fala com Ele? Como que pode alguém ter um relacionamento bom com Deus, com força, se não lê a sua palavra? Meus irmãos, é o beabá de escola dominical. Mas nem o beabá a igreja hoje está fazendo. Às vezes a gente quer grandes cultos, quer grandes pregadores, quer grandes homens. Eu às vezes sou convidado assim para conferências de homens assim que são mundialmente conhecidos. Mas eu quero dizer para vocês, não é isso que me fortalece. O que me fortalece é falar com Deus e ler a sua palavra e andar com Deus. Se você fizer isso, Deus vai nutrir o seu coração, a sua vida, com a força do seu poder. O texto nos diz
Acho que vocês viram já, mas eu não me canso de ler: sede fortalecidos no Senhor Jesus e na força do seu poder. É Ele quem pode fortalecer a sua vida. Em segundo lugar, gaste tempo com Deus. Algo tão simples. Se você olhar a vida dos homens do passado, e eu quero trazer aqui duas vidas que marcaram muito a minha vida, que eu li a biografia desses homens. O apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundarsi. O reverendo Bonerges escreveu um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Você sabe quanto tempo esse homem gastava em oração? 3 dias. Ele entrava no meio do mato, e ele era um sadhu. Eu não sei se você sabe, mas um sadhu é alguém da Índia que eles são cheios de se sacrificar. Então ele estava acostumado a fazer isso pelos deuses, por Shiva e por todos os deuses da Índia. Mas quando ele reconheceu Jesus Cristo, ele falou assim: como que eu não posso passar um tempo em comunhão com Deus? E ele entrava no mato e ele ficava 3 dias orando antes de entrar numa aldeia para pregar. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele quase morreu, acho que uma centena de vezes. No livro eles contam que pegavam um couro de um boi, esticava assim. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Você molha o couro do boi e bota umas cordas nas pontas, bota a pessoa ali dentro, fecha e pendura na árvore. E o sol vai batendo e o couro do boi vai, e quebrava todos os ossos desse homem. Tem um momento no livro que ele é jogado num poço que não tinha água, só tinha fezes, era uma fossa cheia de mortos que eles matavam, pegavam as pessoas e jogavam ali dentro, e ele ficou ali por dias, sem comer e sem beber, mas falando com Deus. E um dia alguém abriu a tampa do fosso e disse assim: Sadhu, como você está? Não consigo. Amarre a corda. Jogou uma corda, ele amarrou, puxaram o Sadhu. Quando ele saiu para fora, não tinha ninguém. E o reverendo Bonerges conta isso, dizendo que foi o anjo de Deus que salvou aquele homem. Ele morreu no Evangelho. Esse é um dos homens que eu estou trazendo para vocês. Você fala assim: por que esse homem teve tanto sucesso espiritual? Porque ele se nutria da força do Senhor e da força do seu poder. Você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. Segundo homem que eu quero trazer aqui para vocês é David Brenner. David Brenner foi genro de Jonathan Edwards. Esse homem chorava pela conversão dos índios americanos chamados Sioux. Você já deve ter visto filmes do General Custer, que ele mata um monte de índios, aqueles índios todos que tinha, eram até uns índios bonitos, são os Sioux. Mas ele entrou numa tribo de índios Sioux, ele e a esposa, para pregar o Evangelho. E ele salvou muitas pessoas. Ele morreu com algumas pessoas que o mataram, né? Existem controvérsias quanto a quem que matou David Brenner. Mas eu quero dizer para vocês o que fazia desse homem um homem que tinha amor pelas pessoas, pelos índios. Meus irmãos, às vezes nós ouvimos tantas coisas sobre os índios, mas os índios precisam do Evangelho. Eles precisam de missões. E precisa de gente que ame as pessoas. Agora, como que a gente pode amar até os nossos aqui, o nosso vizinho, se não estiver nutrido na força do Senhor e na força do seu poder? Eu quero terminar com o meu último. Então, eu já disse para vocês andarem com Deus, falar com Deus e ler a sua palavra. Gastar tempo com Deus e, por último, procure obedecer a Deus. Deus abençoa quem obedece a sua palavra. Ele disse que aquele que me ama
é aquele que guarda os teus mandamentos. Não tem outro jeito. E nós precisamos aprender a obedecer. Como é que a gente obedece? Na força do poder de Deus. Amém? Eu quero orar com os irmãos para a gente partir o pão. E eu quero chamar os nossos irmãos presbíteros para virem nos auxiliar aqui. Nós vamos fazer da seguinte maneira, irmãos. Um irmão vai ficar com o pão e ele tem um pegador. Ele vai pegar o pão e dar para você. Você come o pão, depois o outro irmão vai encher o cálice para você beber e você deixa ali o cálice para a gente lavar depois. Nós vamos ter um mínimo de contato, só isso. Eu só peço que os irmãos usem a máscara, até mesmo para isso você pode tirar a máscara para você comer o pão e beber o cálice. Claro que você não vai comer e beber com a máscara, né? Mas você fazendo isso, depois você vai se assentar, tá bom? Nós vamos fazer isso. Eu vou colocar minha máscara aqui, vou pegar o pão, vou ministrar o pão, e aí eu chamo os presbíteros para virem aqui, e aí nós fazemos uma pequena fila aqui, e aí eu acho que nós estamos em poucas pessoas, não há problema nenhum se você se levantar e vir aqui à frente para você tomar. Pedimos que aqueles que ainda não são professos não comam e bebam o cálice indignamente, tá bom? Vamos orar e depois nós vamos ministrar a ceia. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que em nome de Jesus nós possamos nos fortalecer, porque é uma ordem. Possamos nos fortalecer, porque nós devemos deixar que tu nos fortaleças. Mas nós devemos de nos fortalecer, porque é uma ordem contínua na vida do cristão. Em nenhum momento da nossa vida nós devemos de baixar a guarda sobre a força que há em ti, Senhor. Ajuda-nos a andar nos teus caminhos. Ajuda-nos a ler a tua palavra. Se alguém não tem vontade de ler a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito ministre, que este ensino seja forte no coração de todos nós, mas também o desejo de orar e de falar contigo. Abençoa-nos, ó Deus, ajuda-nos, é a nossa oração, a sempre obedecer a tua palavra. E agora que vamos servir a ceia, que a ceia seja abençoadora na vida de todos aqueles que estão conosco e aqueles que estão, ó Deus, também ouvindo o culto à distância. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Nosso Senhor, Ele tomou pão e comeu, dizendo: isto é o meu corpo, tomai e comei, o sangue da nova aliança que foi derramado. Nós estamos agora debaixo da nova aliança, a aliança no nome do Senhor Jesus e no seu sangue. Então, se você vai participar da ceia, você pode vir aí, Sabrina vai colocar um hino para nós ali, para nós ministrarmos a ceia do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos? Vocês também podem sentar-se.
Deus, dá-nos a tua força nessa noite. Enche o nosso coração de alegria, da paz do Espírito Santo. Vem encher o nosso coração de poder, Senhor, porque nós temos lutas nesta semana. Abençoa o teu povo com a tua paz. E agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos e de todos aqueles que estão distantes de nós. Guarda-nos em nome de Jesus. E que a paz do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão dos santos e as consolações